Bom dia, tudo bem com vocês? A paz de estar com vocês nesse café da manhã com Jesus, em que eu venho compartilhar aquilo que Deus falou no meu coração. Peço a você que se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe seu like, né? Faça isso agora para que você não venha esquecer. Quando você faz isso, a mensagem será entregue a mais pessoas, tá bom? A palavra que eu quero compartilhar com vocês é o Salmo 51, versículo 12, o salmo que nós estamos em campanha, né? E o salmo que estamos em campanha para que o Senhor venha renovar a alegria aos nossos corações. Hoje eu estarei falando sobre este salmo e também sobre outro capítulo, né? E vai dizer assim, no Salmo 51, versículo 12, né? Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer, né? Este salmo escrito por Davi, né? Vai nos falar a respeito do rei Davi. Ele estava se sentindo muito amargurado, com seu coração muito triste, né? Davi estava arrependido por algo que ele havia cometido, um pecado que ele havia cometido. Então Davi estava com sua alma dilacerada. Davi tinha perdido a alegria de viver. Davi havia perdido ali a alegria da salvação, né? Ele tinha perdido o prazer. A Bíblia vai nos dizer em 2 Samuel que Davi, o rei Davi, errou ao cometer o pecado de adultério, né, com Betseba. E logo em seguida ele planeja, né, e conclui o assassinato de Urias, né, e que era o marido de Betseba. Davi, ele deseja, né, o capítulo 11 vai nos dizer que ele está passeando ali pelo palácio, pelo terraço, e é que ele deseja aquela mulher. Então Davi comete aquele pecado, né? Davi estava sem o temor, né, de Deus em seu coração. Davi que era um homem segundo o coração de Deus, mas nesse momento que ele comete esse pecado, Davi estava sem o temor, né, do Senhor no seu coração, né? Davi estava distante do Senhor e por isso ele comete aquele pecado. Davi havia deixado de lado, né, a lei do Senhor e os seus preceitos morais, né? E ali Davi, ele comete aquele pecado de adultério e logo em seguida o de assassinato, né? E aí a Bíblia nos fala que logo depois tudo isso ter acontecido, né, vem o profeta Natan, né, e falar a Davi que Davi havia desagradado ao Senhor, né? Ele é usado ali no capítulo 12 de 2 Samuel, que ele havia desagradado ao Senhor, que ele havia pecado, né? E Davi ali assume seu pecado no versículo 13 e diz que pequei contra o Senhor. E Natan responde que o Senhor o perdoou, mas que, entretanto, em vez do que Davi havia feito, né, insultou ao Senhor e o menino morreria, né? Deus não deixaria aquele filho, porque Betseba engravida, e ele não deixaria aquela criança viva, né? Então foi isso que depois Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho e a mulher de Urias, que a mulher de Urias tinha dado a Davi, né? Aquele filho, ele adoece e Davi ali implora a Deus pelo favor pela criança, pela vida daquela criança. O que eu quero falar com vocês, meus irmãos, é que ali Davi, ele jejua, ele ora até durante aqueles dias, né? Ele fica sem comer até que a criança morre, e Davi entende que, né, ele fica ali pedindo ao Senhor misericórdia pela vida daquela criança. Mas Deus já tinha dado a sentença, ele não deixaria viver, ele perdoou, ele diz que Davi não morreria, mas a criança sim, né? Mas logo depois que tudo acontece, Davi continua a sua vida, ele entende que essa foi a vontade do Senhor, que ele pecou. Mas Davi ainda estava sentindo em seu coração uma tristeza, porque Davi havia errado, né? Davi havia errado e ele ainda estava com essa tristeza. Logo após o Natan vir, né, o profeta vir repreendê-lo, Davi ainda continua com aquela tristeza, e por isso Davi escreve esse Salmo 51, né? Versículo 12, devolve-me a alegria, Senhor, né, da tua salvação. E nesta palavra nos mostra, e olhamos para os tempos que nós vivemos hoje, possamos entender que muitos cristãos estão vivendo na igreja assim,
Muitas vezes nós erramos, nós pecamos, pedimos perdão ao Senhor, mas eles não se sentem, o Senhor perdoa, mas muitos não se sentem perdoados, ou até mesmo têm sentido a falta de alegria em seu coração, né? Mas de louvar ao Senhor, de estar na casa de Deus. O pecado nos afasta do Senhor, né? O pecado ele nos afasta, mas Davi nos ensina a reconhecer, né, os nossos erros, a se arrepender dos nossos erros e a buscar a Deus, né, e reconhecer que perdeu a alegria pela salvação, né, que nós possamos não fingir ter uma capa ou se mostrar super crentes, porque nós não somos, né. Muitas das vezes nós perdemos a alegria, nós estamos infrutíferos na casa do Senhor, né, e às vezes nós temos até vergonha de falar isso, mas que nós venhamos buscar a Deus de todo o nosso coração, para que o Senhor venha renovar as nossas forças, para que o Senhor venha renovar a alegria da salvação em nossos corações. Muitos têm vivido na casa do Senhor, mas sem esperança de que Jesus irá voltar, mas sem a esperança da alegria, não louvam mais com alegria, não oram mais com o mesmo vigor, estão se sentindo cansados, muitas vezes errou, né? E não tem coragem de buscar ao Senhor, muitas vezes estão sem coragem de chegar até Deus. Mas que você venha renovar as tuas forças, peça a Deus para que Deus renove as tuas forças. Davi nos ensina isso, né? Que somente Deus pode nos renovar, que somente Deus pode fazer com que nós estejamos firmes e prontos para lhe obedecer, né? Que nós possamos buscar a Deus, buscar estar perto de Deus. Nós, longe de Deus, nós somos um perigo. Nós precisamos do Senhor, do temor, do Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo, o temor de Deus vai lhe mostrar o que está errado, né? Ele vai te alertar quando você estiver perto de cometer algo errado. O Espírito Santo vai tocar em você, você vai sentir o temor do Senhor, que você vem orar. Deus, me dá temor, me faz sentir a tua alegria de novo, Senhor, sentir a alegria, a esperança de que Jesus irá voltar, a alegria voltar para os nossos corações novamente. A minha oração é esta, nesta manhã, né? Nós devemos aprender como Davi, né? Quem sabe você não tem mais sentido aquela alegria, o choro na presença do Senhor, né? Não só a alegria, aquele sentimento, aquele arrepio que nós sentimos na igreja, mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, em que nós vemos as grandezas do nosso Deus, o nosso Deus agindo, o nosso Deus fazendo mover. Ele perdoa, Ele é misericordioso, Ele nos ama, né? Se você cometeu um pecado, se você errou, creia que Deus, Ele perdoa, né? E que você venha pedir ao Senhor para que Ele renove a alegria do seu coração, né? E Davi nos ensina isso, né? A buscarmos a Deus para que Ele renove a nossa alegria, para que Ele possa estar trazendo a alegria da salvação, para nós termos o prazer novamente de ir para a casa do Senhor, termos o prazer de louvar, termos o prazer de estar meditando na sua palavra, de orar, ter intimidade com Deus, que nós não possamos nos afastar do Senhor, nós temos que buscá-lo de todo o nosso coração. O que vai nos sustentar de pé é a palavra de Deus. Medita de dia e de noite. Você precisa ter um devocional com o Senhor, você precisa todo dia meditar, nem que seja num versículo, para você estar forte. Você precisa conversar com Deus, você precisa ter uma rotina de oração, de conversa com o Senhor, intimidade com Deus. Nos mostra que Davi, ele por um momento ele se distanciou de Deus, e nesse momento que ele se distanciou, ele caiu no pecado. Nós somos seres humanos, mas que possamos buscar a Deus, que possamos cultivar a nossa intimidade com Deus, porque isso, né, estará nos livrando de vir a cometer, né, erros, né, vai nos ajudar. O temor do Senhor, o Espírito Santo, Ele vai te ajudar, Ele vai estar contigo, né, para você, Ele estará com você, te ensinando o caminho. Você meditar na palavra, porque a palavra é vida, é viva, ela vai te ajudar, ela vai te renovar. O Senhor irá renovar promessas, o Senhor, lá você vai encontrar tudo que você precisa para a tua vida. Medite na palavra, leia, tenha rotina de oração com o Senhor, né? E quando puder, né, coloque na sua agenda aí da sua semana, fazer um jejum, para você buscar a Deus, para que Deus possa fazer uma faxina no teu espírito, né? Aquela faxina que nós todos precisamos,
né? De vez em quando a gente dá uma faxina em casa, não é? Todo dia a gente varre, lava a louça, faz tudo, mas tem o dia da faxina. Da mesma forma é o nosso espiritual, né? A gente lê a Bíblia, a gente ora, mas tem que tirar um dia para fazer um jejum, para fazer aquela faxina geral, sabe? Para que o Espírito Santo venha nos mostrar aquelas sujeirinhas que estão ali debaixo dos móveis, porque só no dia de faxina é que a gente puxa os móveis do lugar e vê que estava cheio de poeira, ou que a gente sobe numa escada para ver aquela poeirinha que estava em cima lá do armário. Da mesma forma, somos nós, né? O Espírito Santo vai nos mostrar aquela sujeirinha que a gente não está nem enxergando, ou aquele pecadinho que a gente está com ele ali que nem de estimação, que a gente acha que é normal e para Deus não é normal, que Deus reprova. Mas somente Deus irá te mostrar. Deus vai abrir os teus olhos, né? Mas que nós viemos buscar ao Senhor em jejum, em oração, em palavra, né? Ter uma rotina com o Senhor, de intimidade com Ele, que Ele é o único que pode nos ajudar. Que nós venhamos reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus, que nós erramos sim, mas que nós venhamos buscar a Deus para que Ele possa nos perdoar, para que Ele possa nos renovar, que possamos novamente ter a alegria do Senhor em nossos corações, a alegria da salvação. Amém? Que Deus abençoe grandemente sua vida, né? Seja um missionário, curta, compartilha, se inscreve no canal e juntos vamos semear a palavra de Deus. Eu fico muito feliz de você estar aqui todos os dias junto comigo, estudando a palavra, nas orações, em tudo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Eu sei que vidas têm sido alcançadas e oro a Deus para que você seja renovado, para que a alegria da salvação volte para o teu coração. Amém? Que Deus abençoe grandemente.